E eu acho que um dos grandes exemplos que a gente tem é exatamente a situação da Grécia. Da Grécia dos tempos de Sócrates, Platão e tal. Porque não é muito diferente da situação nossa. Porque o Sócrates foi morto pelo judiciário, né? Pelos políticos da sua época. Verdade. Mas a diferença entre o Sócrates e a gente, e você, e o Bolsonaro, e sei lá o quê, é que o Sócrates, ele falou assim, eu vou obedecer à lei, ainda que a lei esteja sendo usada para provocar injustiça. E por Então, que ele é diferente da gente nisso? Por quê? Porque, por exemplo, você acha que a liberdade de expressão ela deve ser irrestrita, por exemplo. Eu acho que ela tinha que ser respeitada assim como está na Constituição. E é na Constituição diz que Tudo bem, é proibido. Tudo bem, mas assim... Ela garante a liberdade de expressão... Tá na Constituição, pô. Não existe liberdade irrestrita em lugar Na nenhum. Constituição está dizendo que nenhum tipo de opinião, ideia pode ser retirado e censurado. Está escrito lá. A gente pode abrir o artigo que fala sobre liberdade de expressão e ler. Está escrito Abra aí. lá. Então, assim, Não, você... eu li tudo. Eu li tudo que se refere sobre liberdade de expressão. Então, mas escuta, existe... Não toda a Constituição. Eu li só a parte da... Bom, esse é só um artigo, mas a Constituição fala mais do que esse artigo. Mas 220? esse é o principal... Não, o 220 é... Não, aí tá certo, deixa aí. Desce. Ó, o artigo, sobe um pouco, 220 fala assim, ó, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição que possa constituir um embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observando o disposto no artigo 5, blá, 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 blá. Aí a gente pode ver o disposto. Mas no começo aí já está bem claro que não sofrerão qualquer restrição, isso implica tudo. Isso não significa que eu posso chegar aqui, por exemplo, e falar assim, olha, eu gosto de sair com criança, de me relacionar com criança de 10 anos. Você pode falar isso, você não pode fazer isso. Não, eu falar isso, eu tô fazendo apologia a uma coisa. Então, mas a lei de apologia é uma lei que não é constitucional, entendeu? Ela não é da Constituição. A Constituição é a lei suprema, é o que vale de verdade. O que acontece é que o Supremo está fazendo uma interpretação à moda caralha da Constituição para validar a censura. Mas a Constituição não permite, está escrito ali, a gente leu. Não permite quaisquer restrição. E tá rolando. Então, tipo, claro que eu sou um gordinho tetudo, eu não sou um ministro do Supremo, e aí eu tô querendo falar pro ministro do Supremo como a Constituição deve ser interpretada. Mas eu tenho a minha lógica. Mas eu tenho a minha lógica também. E você também viu que tá escrito na Constituição. Mais do que isso. Você não é só um gordinho tetudo que não pode falar pro ministro do STF, é porque você acha que essas coisas elas são decididas apenas tecnicamente. Por que eu estou dizendo isso? Que deveriam, né? Não, eu não acho que deveriam. Eu acho então o seguinte, você está argumentando em favor do ativismo judicial. Não. Eu vou te explicar o que eu estou querendo dizer. Vou usar um exemplo simples. Na peça Antígona, do Sófocles, o que está acontecendo lá? O Édipo morreu. O Édipo tem a trilogia tebana do Sófocles. Édipo rei, Édipo incolono e Antígona. Antígona é filha do Édipo. O Édipo casa com a mãe, mata o pai, tá, aquela confusão toda. Ele se cega, fura os próprios olhos. E é expulso da cidade, aí passa por colono, morre. Quando ele morre, o Creonte, que era o cunhado dele, assume o poder até que os filhos dele tivessem idade para assumirem o poder. Quando os filhos dele já atingem a maioridade, eles começam a discutir quem que ia assumir o poder, o Eteocles ou o Polinices. E aí o Creonte faz uma proposta para eles, fala assim, por que vocês não dividem o poder?
Um governa por X tempo, o outro governa depois, então, sei lá, 2 anos cada um, e tudo bem. E aí eles, legal, beleza, vamos fazer isso. Aí o Eteocles ficou primeiro no poder. Passado o período que ele era, né, que era o período que eles tinham combinado, ele fala, putz, mas não vou sair não, tem um monte de coisa pra fazer ainda, eu não vou sair. Aí o irmão começa a discutir com eles, começa a brigar, e ele não quer sair, ele bate o pé que ele não vai sair. Aí o irmão se alia a um inimigo de Tebas e vai pra guerra contra o irmão. E aí os dois, no meio da guerra, os dois se matam. Um mata o outro. E aí o Creonte fica muito possesso com Polinices por ele ter se aliado a um inimigo e ter guerreado contra o próprio irmão e tal, e ter morrido. Aí o que o Creonte faz? Pronto, então é o seguinte, eu vou baixar um decreto aqui e que vai proibir, eu proíbo o Polinices de ser enterrado, porque ele é um traidor. Então ele faz um decreto, é o rei, era uma monarquia totalitária, né? Então ele fala, o rei manda. Então ele baixou um decreto lá e falou, pronto, o Polinices não pode ser enterrado. O que a Antígona faz, então? E aí entra na peça Antígona. O que ela faz? Começa a peça assim, ela falando, caramba, o meu irmão não vai ser enterrado, mas na crença lá dos gregos da época e daquela região, se você não enterrasse o morto, o espírito dele ficaria vagando, coisa e tal. Ela fica desesperada com a possibilidade do irmão dela ficar vagando, sofrendo por aí. Ela fala, isso não pode acontecer. O que ela faz? Ela vai lá no palácio, entra lá escondido e rouba o corpo do irmão e vai enterrá-lo, escondido. Ela é pega. Ela é pega pelos guardas, ela é presa. Chega lá, o rei fala, peraí, né? O que você está fazendo? Eu não baixei um decreto, eu não falei, não é lei que você não poderia fazer isso? Qual que é a resposta dela para ele? Eu sei que é lei. Só que antes dessa sua lei escrita aí, existe outra lei que não foi inventada por você, que não foi inventada por mim, que não foi inventada por ninguém, ser humano. Uhum. Essa é uma lei que existe... Divina. É uma lei divina. Então, eu prefiro desobedecer a sua lei e obedecer a lei divina e pagar pelo que eu tenho que pagar, do que obedecer a sua lei e desobedecer a lei divina. Então, aí ela é morta por isso. Entendi. Certo? Esse é um ponto. O exemplo que eu estava dando do Sócrates é mais ou menos a mesma coisa. Mas eu não entendi o que isso tem a ver com... Calma. O exemplo do Sócrates é mais ou menos o mesmo. Então ele fala o seguinte, olha, eu tô preso, os caras tentam fazer ele fugir, ele recebe uma visita, tem um diálogo do Platão chamado Criton, em que ele recebe a visita de um dos discípulos, eles falam, Sócrates, é o seguinte, foge. Foge, porque é o seguinte, você é inocente. Uhum. Eles te prenderam, eles vão matar você aqui. Mas você é inocente, a gente já tem contato lá na outra cidade, a gente pega você, bota você no barco de madrugada e você vai embora. Uhum. Ele fala, eu não vou. Eu não vou, sabe por quê? Porque eu sei que as leis, elas têm um valor que estão acima daquilo que eu posso controlar. Então, assim, se as leis estão sendo usadas como um instrumento de injustiça, eu vou sofrer essa injustiça. Bom, mas eu não vou desobedecer às leis. Não tem... E aí ele calma. Não temos escolha. É que você já contou essa história 2 vezes pra mim no podcast. Você tá ansioso. Mas quem tá assistindo a gente pode não ter ouvido. Mas você tá conversando comigo, não? O fato é que Platão, essas histórias todas vão permear a cultura, a cultura do Ocidente, e vão, inclusive, dar diretrizes para a Constituição do Direito. Então, há leis que não são escritas. Então, tem-se, dentro da cultura no Ocidente e fora também, de que existe uma coisa chamada moralidade ou leis que não são exatamente escritas e que a gente obedece porque a gente sabe que isso aí vem de geração em geração, todo mundo sempre obedeceu, e que tem uma certa ordem nas coisas para além daquilo que está escrito. Então, até o momento... é isso. Então, assim, tem um dispositivo lá na Constituição que diz que eu posso falar tudo o que eu quiser. Absolutamente tudo o que eu quiser. Mas existe um dispositivo em você
que deveria te dizer assim, tá, você pode falar tudo o que você quiser, Mas você mas quer tem falar coisa, tudo? mas tem coisa que não convém você dizer, Sim, claro. certo? Então, assim, por que que não convém eu dizer? Porque, pô, você pode causar constrangimento, você pode levar o outro a errar, você pode... Tem um monte de consequências que pode acontecer se você resolver ser e dizer tudo aquilo que der na sua telha. Porque a lei assim te permite, a lei escrita, certo? Então, aí a gente entra no impasse. Então, e aí a gente entra naquele assunto que a gente conversou lá no Petri. Né? Tem um problema acontecendo atualmente, o judiciário está excedendo no seu poder e está censurando as pessoas. Tal. Sim, tem. Tem um problema. É grave? É grave. Né? Mas, de novo, esse não é o começo do problema. Né? E a situação do Brasil não é uma situação de normalidade. Então não adianta eu tentar tratar como uma situação de normalidade, é uma coisa que não é normal. E não é normal em nenhuma instância. Não é só no STF. Por isso que eu estou insistindo que tem muita gente culpada nesse troço todo. Tudo bem, eu entendo os seus pontos, cara. E, pô, claro, tem um começo, tem toda uma história do porquê a gente chegou no patamar que a gente chegou. É que, pra mim, agora é mais importante a gente resolver esse problema. Sim, é mais importante. Do que pensar em quem é o culpado ou em pensar em quem... como começou. Agora a gente tem uma puta crise institucional nas nossas mãos e tá correndo o risco da democracia. Na minha visão, a democracia já acabou. Tudo bem. Na minha visão, já acabou. A gente não vive numa democracia mais, assim. Seria mentira eu falar que o Brasil é uma democracia. Porque numa democracia, você tem direito de contestar o processo democrático em si. Uma democracia que você não tem esse direito, não é uma democracia. É igual a Rússia, que foi lá, implementou o plebiscito nas regiões ucranianas, e você ou votava sim, ou você levava um tiro. E isso não é democracia. E lá você também não pode criticar e falar, eu acho que é fraudado. Você falar isso lá, você morre. E os caras estão importando essa estratégia e transformando o Brasil numa Rússia. Então, eu estou muito, muito preocupado com isso. E eu acho que a gente tem que, primeiro, acordar as pessoas, porque eu sei que você não apoia a censura, mas eu conversei com o Arthur ontem e ele não pareceu entender a magnitude do problema. Entendeu? E então, isso me mostra que a sociedade não acordou para a magnitude do problema. Você reconhece como grave, mas a maioria das pessoas acha que é pouca coisa, é coisinha. Elas não entendem as ramificações que isso podem ter na vida delas no futuro, em breve período de tempo. Entendeu? Não, eu entendo a gravidade da situação e eu acho até que o Arthur também entende. Eu acho que ele também entende. E aí é o seguinte, aí a pergunta é a seguinte, tá bom, beleza. Como é que resolve isso? Então, em teoria era o Senado que era para fazer. Entendeu? Mas se a gente não consegue nem convencer a população de se irritar com isso, de se indignar com isso, como que eu vou convencer os senadores a fazer alguma coisa disso? Você acha que é o Senado que vai resolver esse troço? Olha os caras que estão lá. Institucionalmente falando, né? Obviamente que eu não acho que é uma probabilidade que isso aconteça. Mas se a gente seguir o caminho lógico de qual seria a solução institucional para o problema, seria o Senado impeachment os ministros. Numa situação de normalidade, esse seria o caminho. Então, vamos trazer para a normalidade, né? Bom, agora a gente... Aí eu concordo. Mas meu objetivo é trazer esse. para a normalidade? Aí tá bom, tudo bem. Então, o que é trazer para a normalidade? Colocar um freio no STF. No meu momento é esse. Pô, Monark. O Bolsonaro já perdeu. Se esse era um problema, a gente já resolveu ele. Tá, mas assim, por que você acha que o problema que está acontecendo no país hoje, se a gente impeachment os ministros do STF, colocar outros... Quantos caras são? São 12. 12. E botar outros 12 lá, você acha que o problema vai resolver? Eu acho que eles... Você tem essa ilusão mesmo? Eu acho que quando você vê o teu amigo perdendo o cargo vitalício que ele tem porque ele excedeu, você vai ficar com mais na mão de fazer merda e perceber que a sociedade é quem manda. Eu acho que deixar Lula eles... foi solto e foi eleito. Por eles! E por que você acha que Aí outros você entende 12... por que eu entendo que a galera tá puta lá nos quartéis. Você entende por que ela Não, tá cara, puta? mas aí... Então a gente tá numa ditadura. Mas o Se a gente tá problema numa ditadura, é que você acha que se pensando em trocar medidas aqueles extremas. caras lá, resolve. E não resolve, velho, porque o problema não é esse. Então qual que é o problema? Como que a gente resolve? Então, o problema é muito mais grave, é muito mais profundo do que o STF é a ponta do iceberg.
O Bolsonaro é a ponta do iceberg. E quem que é o iceberg? Não, o iceberg é o país.